O professor Marinho, não tem como a gente falar de handebol e não falar do nosso amigo Pancho, né, que é o nosso parceiro aqui do Museu Esportivo, foi atleta do senhor e que disputou uma Olimpíada, né? Queria que o senhor falasse para mim de José Luiz Lopes Vieira, do Pancho. Bom, eu conheci o Pancho no Gastão Vidigal, né? Parece-me que ele começou o handebol, não foi comigo, foi com o professor Jair, no Colégio João 23, né? E aí, lá eu tinha alguns atletas de destaque e começamos a ganhar jogos colegiais de Maringá, né? E o Zé Luiz, ele era a peça-chave da equipe. Ele jogava na armação direita e na ponta direita, né? Por ser canhoteiro. Mas ao mesmo tempo ele jogava futebol de salão no gol. Isso. Por isso o apelido de Pancho, né? Mas ele se destacava nos jogos, porque ele era um atleta muito ágil, muito hábil, muito inteligente, né? Às vezes ele até me ajudava nas jogadas que a gente fazia. E eu montei um time muito forte, tanto é que vários alunos de outros colégios vieram para o Gastão Vidigal, né, querendo treinar comigo. Foi o caso do Bicudo, do irmão dele, do Teófilo, do Durval, né, pessoal antigo. O Osmar foi um atleta que foi seleção brasileira também, né? E aí o Zé começou a se destacar, era colegial, universitário, e num dos jogos em Curitiba que me chamou a atenção, um dos atletas fraturou o braço. Aí eu falei, meu Deus do céu, agora nós ficamos meio capenga, né? Quem será que vai jogar? O Zé desmontou. Ele praticamente ganhou o jogo sozinho, né? Então, ele era multifuncional, não tinha posição, mas a preferida dele era a ponta direita. E aí ele se destacou em Maringá, né? Ele era presente em todas as competições, né? Nos brasileiros, né? Então ele foi visto em brasileiro, né? Nós passamos de vários brasileiros, de Taça Brasil. Ele se destacou e foi convocado, não só ele, foi convocado ele, Teixeira, Marcelo Junqueira, vários atletas de Maringá foram convocados, né? E o Facina. Na mesma oportunidade do Facina, goleiro. Porque é o grande goleiro do Brasil, queira ou não queira, né? E como o Teixeira também foi o melhor do Brasil várias vezes. E aí ele foi convocado. De Maringá e do Paraná só ficou o Pancho, da seleção brasileira, para ir para Barcelona. O que nós fizemos? Vários professores da UEM, montamos um grupo, compramos passagem e fomos para Barcelona. 1992. Fizemos uniforme para destacar o grupo de maringaense, principalmente arara na camiseta, né? Que o estrangeiro gosta das cores do Brasil. E nós ficamos numa casa do irmão da Yara, não sei se conheceu o professor Yara. A professora Yara, que é uma das fundadoras, pioneira do curso de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá. Exatamente, fundadora junto comigo. Ela era professora de recreação. Sim. Nós ficamos na casa dela, nós íamos de trem, porque os jogos eram numa cidade vizinha que chamava Granolê. Então a gente tinha a programação, né? E nós íamos assistir os jogos de handebol. Pena que o técnico não aproveitou muito o Zé. Ele jogava todas as partidas, mas mais do meio para frente, né? E o Brasil, não me lembro a classificação, deve ter pego o 8º lugar. A namorada dele foi junto, a Lena Mar, né, que casaram e se separaram depois, mas não veio ao caso, né? Mas ele foi o grande destaque nosso aqui de Maringá. Agora, deve ser uma emoção muito grande, né? Ter um atleta que passou pelo senhor, né, na base, praticamente na base, e ver disputar uma Olimpíada, né? Que é a competição maior, né? Deve ser um orgulho, né, para um professor, né? Professor? Tem coisas muito gratificantes. Eu tive um atleta em Nova Esperança que foi seleção brasileira, o Padinha, Antônio Pada Coelho, né? Teixeira, Marcelo, Zé Luiz, o Facina, né? Facina, Osmar, vários atletas daqui foram convocados para a seleção brasileira, né? Não para disputar a Olimpíada, mas para disputar
campeonato sul-americano e tal. E eu fui da Confederação Brasileira, não sei se você sabe, fui diretor técnico e eu organizei 2 campeonatos brasileiros, um em Goiôerê, aquele de ginásio de esporte de Goiôerê não tinha por onde ter gente, né? Quase fui linchado, mas foi o melhor campeonato brasileiro que nós organizamos. O prefeito era o Camide, não sei se você conheceu. Eu ouvi falar. Ele ia servir comida. As escolas foram transformadas em camas. Refeitória na Secretaria de Educação. Foi o melhor campeonato brasileiro que eu organizei. Agora, professor, com relação a esses atletas, ex-atletas, né? O senhor tem contato com eles? Vocês trocam informações? Como é que é o relacionamento depois de tantos anos assim com esses jogadores que o senhor citou aí, o Teixeira, Facina, o Zé Luiz, Bicudo? Eu tenho uma pasta de handebol que passa de 150. Então, sempre que possível, eu mantenho, até cumprimento de aniversário, a gente faz um para o outro, né? E isso é muito legal. Às vezes sai um pouco da linha, né? Porque esse pessoal é muito extrovertido e eu sou mais restrito à política, etc. Mas sai muita política, sai muita besteira e é muito gostoso, muito gostoso. Mantenho contato com muita gente.